Entrando, tá? Agora sim. Pronto. Agora sim, vamos lá. Então, agora a gente pode fazer esse exercício aí. Talvez essas contas tenham ajudado a dar uma situada. Beleza? Então vamos lá. O item A. Deu para entender a ideia? Que é, a própria base, quando você representa no próprio sistema, sempre fica um zero. Tranquilo? Beleza? Pedro, é um zero, certo? Beleza, Pedro? Tranquilo? Todo mundo. Isso, porque justamente isso é a importância do zero, porque, perdão, então, porque esse zero é para indicar que aquele um ele está na posição dos grupos de beta unidades. Tá legal? Alguma dúvida, pessoal, nisso? Certo? Então, por exemplo, retomando a base 7 que a gente estava fazendo a conta. É, a gente escreve de 0 a 6, aí depois o 7 é um zero, porque um grupo de 7, 0 unidades. Aí o 8 vai ser 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois do 6, quem é o próximo número? Digam aí. Que esse aí já é o item B. Isso, 2 0. Certo? Então, a gente está pensando aqui na base 7 como exemplo, tá? O 2 0 na base 7 significa o quê? Dois grupos de 7, concorda? Então, esse 2 0 aí é o 14 da base 10. Tá legal, pessoal? Alguma dúvida? Beleza? Certo? Olha só. Então, a resposta do item A é 1 0. Qual é a resposta do item B? Quando A é múltiplo de beta, tá? Quando A é múltiplo de beta, por exemplo, na base 7, 14 na base 7 vai ser 2 0. Concordam? Beleza? Aí 3 0 na base 7 é o quê? Isso, exatamente, que a Luísa colocou ali. Os números terminam em zero. Todo mundo percebeu? É tipo na base 10. Na base 10, como é que ficam os múltiplos de 10? Vão ser 2 0, 3 0, né? Aliás, 20, 30, 40 e assim por diante. Tranquilo? Na base 7, eu vou ter o quê? 2 0 é 14, 3 0 vai ser quanto na base 7? Fala aí, Luísa. Isso, exatamente. 21, 4 0. Vai ser 28, porque são 4 grupos de 7. Tá beleza? Certo? Alguma dúvida? Como que a gente denota isso, professor? A gente denota normalmente assim, a gente, não sei se você está perguntando, Milena, mas eu vou escrever assim. Esse esse risquinho que eu estou colocando ali é tipo para dizer que é um índice, tá? Foi essa pergunta, Milena? Mais ou menos. Assim, na letra B, se a gente quisesse dar resposta para ela, a gente não tem um número, né? A gente está. Ah, então, Como que a você gente está perguntando qual colocaria? é a resposta do exercício, então, é isso? Como que a gente escreveria isso? Não, como a Luísa escreveu aqui, ó, os números terminam em zero. Na verdade, o ideal seria escrever não os números, mas os numerais, tá? Porque é a representação.
Os numerais é a representação, entendeu? Ou então, como a Luísa escreveu ali, só substituindo número por numerais, seria uma resposta. Ou então você poderia escrever assim: o algarismo das unidades é zero. Entendeu, Milena? Entendi. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Então vou botar aqui, vocês podem até anotar isso aí como gabarito, tá? A resposta do item A é só dizer isso. O item B, vocês podem responder assim: o numeral termina em zero, ou então o algarismo das unidades é zero, certo? Então agora o item C, quando o número é potência da base, tá? Beleza? Então, como é a representação? Pensem na base 10. As potências de 10 na base 10, elas se representam como? Falem aí. Fala aí, pessoal, vocês sabem a resposta. Isso, mas não é só que termina em zero, né? Que termina em zero são os múltiplos. A potência é algo mais do que isso, entendeu? Então, por exemplo, na base 10, os múltiplos vão terminar em zero, que são 20, 30, 40, são os múltiplos de 10. Mas e as potências de 10? Isso, exatamente. Então, ali que o Felipe escreveu, termina em um, não, ele poderia dizer começa em um, né? Certo? Beleza, pessoal? Certo? Então, vamos pensar na base 7, por exemplo. Na base 7 eu teria 2, 0 é 14, tá? Como vocês já falaram. Depois, 3, 0 é 21, 4, 0 é 28, 5, 0 é 35, beleza? Tá tranquilo, pessoal? Depois, 6, 0 é o quê? Quanto é? 42, certo? Beleza? É, isso. Aí depois, 7, 0 não tem. Aí depois vai ser o quê? 100 na base 7. Então, 100 na base 7 vai ser quanto? 49. Beleza, pessoal? Tá? Depois, 1000 na base 7 vai ser 7 ao cubo, que eu não sei quanto é isso. É isso aí? Enfim. Mas todo mundo entendeu a lógica? Eu não sei não, gente. Alguma dúvida? Então a resposta do item C eu escreveria assim, ó. Beleza? Essa é a resposta do item C. Ficou claro? Certo? E a resposta do item D, eu acho que é mais fácil, né? Quando o número é menor do que a base. Quando o número é menor do que a base, ele tem um único. Exatamente. Ele tem um único algarismo, né? Eu posso dizer assim. Beleza? Eu colocaria essa resposta aí como gabarito, digamos. Tá legal? Tranquilo? Tem um único algarismo. Repara o seguinte, como observação.
quando a gente pegou a base 7, isso que eu ia falar, Luísa, rapidinho. Quando a gente pegou a base 7, a gente usou esses algarismos aí, concorda? A gente usou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque a gente está aproveitando os algarismos que a gente já usa na base 10. Mas a gente poderia, se quisesse, usar outros símbolos. Então, a gente precisa... A lógica é a seguinte: na base 7, a gente precisa de 7 algarismos para representar as quantidades de 0 a 6, que são as quantidades que vão ser agrupadas. Calma que eu já vou falar sobre 11, etc, tá? Beleza? Então, na base 7, a conta que a gente fez aqui, a gente já aproveitou os símbolos que a gente já usa na base 10, mas a gente poderia usar outros símbolos. Então, em vez de 0, 1, 2, 3, a gente poderia botar bolinha, quadradinho, estrelinha, que representariam as quantidades 0, 1, 2, 3, beleza? Tranquilo? Então, quando a gente está numa base maior do que 10, a gente precisa inventar símbolos, porque a gente não tem os símbolos da base 10, entendeu? 11 na base 15 é o próximo para o 11, exatamente. Certo, Osmar? Só que a gente inventaria um símbolo para representar o 11. Então, por exemplo, na base hexadecimal, né, que é a base 16, que é uma base que às vezes é usada em computação também, não sei por que motivo, mas é uma base que é usada. Então, na base 16, normalmente, a gente faz isso aqui, ó. Eu vou escrever aí, rapidinho. Beleza? Certo? Então, normalmente, nessa base hexadecimal, que como eu disse, se usa às vezes em computação, a gente usa esses símbolos aí. A gente usa de 0 a 9, aí depois esse A vai ser o quê? O 10. Mas o 10 como algarismo, tá? Depois o B vai ser 11, 12, 13, 14, 15. Beleza? Então, se for uma base maior do que 10, a gente é obrigado a inventar novos símbolos. Tá legal? Igual o Maia, né? O Maia base 20, ele inventa aqueles símbolos lá. Tá legal? A gente poderia, como eu disse, na base 7, inventar novos símbolos também. Fez sentido, pessoal, isso? Alguma dúvida? Tá legal? Bem, e finalmente, o item é: se o número está entre beta elevado a k menos 1 e beta elevado a k, significa o seguinte, olha só, vamos pensar. Vamos pensar na base 10 mesmo, né? Porque na base 10, o beta é igual a 10, né? Certo? Beleza? Então faz de conta que esse k é igual a 2. Beleza? Então, vamos pegar k, coloca k igual a 2, só para pensar aí. Tranquilo? Então, eu teria um número que está entre beta elevado a 1 e beta elevado a 2, concorda? Beleza? Tá? Vamos pegar beta igual a 10 mesmo. Então, um número que está entre 10 elevado a 1 e 10 elevado a 2. O que eu posso afirmar sobre esse número na base 10, o número que está nesse intervalo aí? O que a gente pode afirmar sobre a representação desse número? Digam aí, pessoal. Tem 2 algarismos, exatamente. Tá legal? Por quê? Porque beta elevado a 2 é 100, concorda? Tá legal? Então, a resposta desse item é essa aqui. O numeral tem K
Algarismos. Algarismos. Faltou um S ali, tá? Vocês consertam. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? Posso continuar? Certo? Então vamos lá. Então, a gente, na verdade, a gente mudou um pouco de ordem que eu tinha preparado aqui nesse PowerPoint, que não tem problema, mas assim, que a gente adiantou para falar dos algoritmos, mas que eu acho que ajudou bastante. Mas olha só, pensando agora nos sistemas de numeração posicional, eu estou destacando aqui algumas características específicas do sistema de numeração posicional, tá? Essas características, os historiadores da matemática identificam essas características como os motivos que fizeram o sistema indo-arábico, né, que é o nosso sistema de base 10, ter se tornado dominante, né, ter se tornado hegemônico no mundo contemporâneo. Tá? Então, uma característica é que, como a gente falou também já agora há pouco, é que a gente consegue representar qualquer número natural com um conjunto finito de símbolos. No caso do sistema indo-arábico, de 0 a 9. Tá? Diferente do sistema egípcio, que é um sistema aditivo, que não tem essa característica. Tá legal? Beleza? Então, cada nova ordem de grandeza, a gente precisaria inventar um novo símbolo. Nos sistemas posicionais, não. Eu tenho beta sempre, seja qual for o beta, eu vou ter beta algarismos e com esse eu consigo representar qualquer quantidade. Beleza, pessoal? Desculpe. Alguma dúvida nisso? Tá, beleza? Bem, outra característica é que esses sistemas posicionais, como a gente acabou de ver, eles permitem a organização de algoritmos simples. Eu estou colocando esse simples entre aspas, né? Porque é uma palavra que sempre é relativa, né? O que é simples para uma pessoa pode não ser simples para outra, mas enfim. Algoritmos estruturados para as operações elementares com números naturais, que foi o que a gente viu, tá? Então, o nosso sistema indo-arábico, ele permite esses algoritmos que a gente conhece, né? Que são baseados, eu vou falar isso em seguida, nesses esquemas, nesses procedimentos, né? De decomposição e reagrupamento, que são possibilitados pelo arranjo gráfico, né, que o sistema permite, que eu coloco, eu alinho, né, cada ordem de grandeza, unidade com unidade, dezena com dezena, assim por diante. E como eu disse, isso não é particular da base 10, tá? Isso é de qualquer sistema posicional. Beleza, pessoal? Bem, e finalmente, uma outra coisa que a gente vai voltar a falar mais tarde na disciplina, em janeiro, provavelmente, é que esses sistemas de numeração, eles permitem também generalização para números não inteiros. Tá legal? Beleza? O que eu quero dizer com isso? No nosso sistema decimal, a gente representa não só os números naturais. Como é que a gente representa os números naturais? A gente representa com agrupamentos de 10 em 10. Tá legal? Mas a gente representa também os números menores que a unidade, os números não inteiros. Como é que a gente representa na base 10 os números não inteiros? A gente representa com, em vez de dezenas, centenas, milhares, a gente representa com décimos, centésimos, milésimos. Que são o quê?
são subdivisões da unidade. Então, da mesma forma que a gente agrupa as unidades de 10 em 10 para representar os números naturais, a gente subdivide as unidades também de 10 em 10 para representar os números menores que a unidade, os números não inteiros. Beleza? E a gente pode fazer o mesmo esquema que a gente faz na base 10, a gente pode fazer em qualquer base. Tá? Beleza? Então, por exemplo, como seria... A gente vai voltar a falar sobre isso bastante depois, que eu acho super legal isso aí. Mas como a gente representaria, por exemplo, 1/3 na base 3. 1/3 na base 3 é 0,1. Porque a gente divide a unidade, em vez de dividir de 10 em 10, a gente divide em 3 em 3. Beleza? Certo? Então, se fosse na base 7, em vez de pegar a unidade e dividir em décimos, eu dividiria em sétimos. E assim escreveria o número. Tá legal, pessoal? Fez sentido isso? Sim ou não? A gente vai, como eu disse, a gente vai voltar a falar sobre isso. Então a gente vai escrever, por exemplo, raiz de 2 em outra base, vai escrever π na base 7. A gente vai fazer esse exercício aqui, que é um exercício bacana também. Tá legal? Então, essas três características, inclusive os povos mesopotâmios já faziam isso, tá? Eles escreviam também frações na base 60, né? De uma maneira que eles pensavam um pouco diferente que a nossa, mas enfim, é uma interpretação. Beleza, pessoal? Então, essas três características, reparem que eu estou usando a palavra característica e não vantagem, tá legal? Elas, como eu disse, os historiadores da matemática apontam essas características como sendo responsáveis por esse sistema que a gente usa indo-arábico, que é posicional, ter se tornado dominante no mundo contemporâneo. Porque essas características elas permitem fazer coisas que são convenientes para as necessidades do mundo contemporâneo. Por isso que eu estou chamando de característica e não de vantagem, né? Porque essas coisas nem sempre são usadas para o bem também, né? Elas podem ser usadas, enfim. E também a gente não pode pensar no sistema de numeração egípcio, por exemplo, como um sistema mais atrasado do que o nosso, porque aquele sistema provavelmente atendia às necessidades daquela cultura. Então não faz sentido comparar uma cultura com a outra com as lentes de uma delas, porque a gente sempre vai olhar a outra como mais atrasada, tá? Beleza? Então, o nosso sistema, que é posicional, se tornou dominante não porque ele é mais sofisticado do que o outro, mas porque ele tem características que atendem a necessidades do mundo contemporâneo, tá? Eu acho que essa reflexão é muito importante quando a gente é professor também, porque da mesma forma que a gente não deve olhar para outras culturas com esse olhar de ser mais atrasado, a gente não deve olhar para os nossos alunos também com esse olhar, né? Então, por isso também que esse exercício de sair da zona de conforto, de se colocar no lugar de um aluno, que a gente acabou de fazer agora, é importante também para quem vai ser professor. Beleza? Alguma dúvida, algum comentário? Ficou claro isso aí? Tá. Então, o que a gente fez nesse último exercício, né, a gente focou nessa segunda característica dos algoritmos. Então, qual é a estrutura, focando nessa segunda característica? Qual é a estrutura dos algoritmos que a gente usa para fazer as operações com números naturais? Esses algoritmos, eles são baseados basicamente em três coisas que eu vou listar agora.
essas três coisas, elas não são particulares da base 10. Elas são particulares dos sistemas posicionais, tá? E essas três coisas que nos permitem fazer contas do jeito que a gente faz, né? Como eu falei, a gente pode fazer contas na base 7 da mesma maneira que a gente faz conta na base 10, que a gente fez agora, tá? E isso que eu estou dizendo é o próprio dos sistemas posicionais. Por exemplo, no sistema romano, a gente não consegue fazer conta. Então, na verdade, os romanos, eles usavam ábaco para fazer conta. Beleza? Tá legal? Né? Porque não tinha essa possibilidade. Certo? Então, essas três coisas que determinam a estrutura dos nossos algoritmos são processos de decomposição e reagrupamento, que são baseados na estrutura posicional do sistema de numeração, aqueles que são conhecidos como vai um e pedir emprestado, né? Que foi bem isso que a gente fez naquele exercício. Então, isso é uma coisa que a gente usa quando a gente faz contas. A segunda coisa é propriedades aritméticas das operações, porque implicitamente a gente está usando, por exemplo, associatividade, comutatividade. Quando a gente decompõe e reagrupa, né, a gente está implicitamente usando essas propriedades. E a terceira coisa é o que a gente chama de fatos básicos, que são justamente popularmente a tabuada, né? Fatos básicos é um nome mais politicamente correto para tabuada, tá? Porque tabuada é uma coisa, enfim, que é meio ter que ficar decorando a tabuada. Eu tinha muita dificuldade com isso, e tenho até hoje. Então, o que é a tabuada? Ou fatos básicos? Nada mais é que os resultados das operações com números cuja representação tem apenas um algarismo, tá? Então, essas três coisas, elas estão na estrutura desses algoritmos. E justamente essa terceira, a tabuada, que é aquilo que nos tira da zona de conforto quando a gente vai fazer contas em outras bases. Porque as coisas funcionam da mesma forma numa base diferente da base 10. A diferença é que na base 10 a gente sabe a tabuada de cor. Na base 7 a gente não sabe a tabuada de cor, né? Então é isso que nos força a pensar nessa estrutura. Beleza? Tá? Então aqui eu estou colocando como exemplo, por acaso, por sorte, alguém falou aí, vamos fazer conta na base 7. Eu estou colocando aqui como exemplo as tabuadas de adição e multiplicação na base 7. Vê se dá para entender essas tabelas aí, ou alguém tem alguma dúvida. Beleza? Certo? Então, olha só, por exemplo, aqui, vou pegar nessa tabuada de adição, por exemplo, 4 mais 6, né? 4 mais 6 vai ser 1, 3, concordam? Porque 4 mais 6 na base 7 é um grupo de 7 mais 3 unidades. Tá legal? Por exemplo, na tabuada de produto, sei lá, 3 vezes 5 é 2, 1. Tá legal? O que é esse 2, 1? Qual é a decomposição? 3 vezes 5 é 15 na base 10. Então, como é que eu estou escrevendo esse 15? Estou escrevendo como 14 mais 1. Ou seja, 2 vezes 7 mais 1. Por isso que é 2, 1. Beleza? Tá legal? Então é isso. Alguma dúvida? Tá. Então aqui nós temos alguns exemplos de contas também, tá? Que estão na base 7, por acaso. Eu acho que a base 7 é mais legal, né? Que ela é bem exótica. É, Então a gente tem aí contas de adição, subtração,
por favor, deem uma olhada nessas contas aí na base 7 para ver se tem alguma dúvida, que são parecidas com aquelas que a gente já fez. Então, por exemplo, nessa adição aqui, eu tenho 6 mais 4, eu formo um grupo de 7 e sobram 3 unidades. Então, essas 3 unidades eu coloco aqui, e esse um grupo de 7 eu reagrupo. Então, esse umzinho que eu registro aqui em cima, eu reagrupo e vou somar aqui com essa outra segunda coluna, tá beleza? E aqui na subtração também, que a gente já tinha feito. Tá? Pedro, não entendi. Alguma explicação para os múltiplos de 3 na base 7 terem a mesma forma que os múltiplos de 3 na base 10? Como assim, os múltiplos de 3? Não entendi direito a pergunta. Você pode falar, Pedro? Consegue abrir o Oi, professor, microfone? boa noite. Na Boa tabuada noite. que você mostrou, os Deixa eu múltiplos de voltar. 3 têm a mesma forma. É só coincidência mesmo? Os múltiplos de 3, tipo 0, 3, 1, 2, é esse? Isso. Então, mas esse 1, 2 aqui é 9. Sim, Você está falando a mesma forma, é porque esses também são que seriam múltiplo de 3 na base 10. É essa a pergunta. isso. Tem uma explicação, não é coincidência. Ah, tá. Mas a gente vai falar sobre essa pergunta que o Pedro falou. Todo mundo entendeu a pergunta do Pedro? É porque esse 1, 2, 1, 5, 2, 1 que estão na coluna ou na linha do 3, na tabuada de multiplicação, eles não são 12, 15, 21 e 24, tá? Beleza? Esse 1, 2 é 9, na verdade. Beleza? Tá? 1, 5 é 12. 2, 1, beleza? Tá? 2, 1 é 15 e 2, 4 é 18, tá? Só que se a gente lesse isso na base 10, eles também seriam múltiplo de 3. Entenderam? Todo mundo entendeu a pergunta do Pedro? Que é ótima essa pergunta. Tá? Então, isso não é coincidência. Isso tem a ver com um exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, que é sobre critérios de divisibilidade. Tranquilo, Pedro? Tranquilo. Que a gente vai fazer já esse exercício. Milena, é o seguinte, está vendo a coluna na tabela de multiplicação, a coluna do 3? Olha para a coluna ou para a linha do 3, que dá no mesmo. Tá? Certo? Então, olha só. Eu tenho ali 1, 2, 1, 5, 2, 1 e 2, 4. Tá? Esse 1, 2 não é 12. Esse 1, 2 é 7 mais 2, que é 9. Da mesma forma, o 1, 5 não é 15. O 1, 5 é 7 mais 5, que é 12. Milena, tá ok isso aí? Beleza? Só que esses são múltiplos de 3. Se a gente lesse esses números como se eles estivessem na base 10, eles também seriam múltiplos de 3. Entendeu? Sacou? Só que estaria deslocado assim, né? Entendeu? Certo? Bem, uma explicação rápida para isso é que a diferença entre 7 e 10 é 3, entendeu? Então, é como se tivesse deslocado de 3 unidades, mas tem uma explicação mais genérica, que a gente entende, entendeu, Pedro? Mas tem uma explicação mais genérica que esse. Beleza? Que a gente consegue entender, tipo, o que vai acontecer numa base qualquer, tá? Com esses critérios de divisibilidade.
Certo? Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar a isso. Pedro, quer falar mais alguma coisa? Fez sentido? Não, era só isso mesmo. Tá. Fez sentido. Mas Obrigado. a gente já vai voltar a falar sobre isso. Então, nessas contas aí, e aqui eu botei também uma conta de multiplicação, tá? A conta de multiplicação, ela só é a mais trabalhosa, assim, mas basicamente é a mesma ideia da conta de adição, beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Eu acho que a única reflexão adicional aí na conta de multiplicação é que por que a gente desloca aquelas paradas que a gente põe ali nas linhas de baixo? A gente desloca porque, por exemplo, quando a gente está multiplicando por 4, aquele 4 que está ali no meio é 5, 4, 6. A gente não está multiplicando por 4, a gente está multiplicando por 4, 0. Beleza? Então, por isso que a gente desloca uma ordem. Então, na verdade, aqueles buracos ali que aparecem sem nada, tem um 0 implícito ali. Beleza? Então, do lado do 2, naquela segunda linha, teria um 0 implícito ali. Beleza, pessoal? Todo mundo está entendendo o que eu quero dizer? Tranquilo? Aí uma observação que eu quero fazer que leva para uma outra reflexão que eu vou falar vou voltar a falar, na verdade, várias vezes. Teve uma vez que um aluno aqui deu um depoimento que ele escrevia dessa forma, em vez de botando simplesmente um buraco, colocando 0. E ele falou que a professora deu errado. Uma coisa assim, que ele mudou de escola, uma parada assim. Numa escola ele fazia de um jeito, e aí quando ele chegou na outra escola, a professora dava errado, né? Essa coisa do dar errado é muito grave, né? Isso é o contrário do que a gente deveria ser como professor, né? Que é dar errado numa maneira de fazer que é diferente daquela que a gente espera, ou do que a gente tem como padronizada, né, de alguma forma. Isso, como eu disse, isso é nocivo, é uma prática que é nociva à aprendizagem do aluno, tá certo? Entretanto, ela é muito comum, essa coisa de dar errado quando o aluno faz de um jeito diferente, né? Rapidinho, Gustavo. Isso tem tudo a ver com o tema daquela opção A do trabalho 1, que é ver várias estratégias diferentes de resolver. Beleza? E eu sei, antes que alguém fale isso, que isso acontece inclusive aqui na faculdade, né? Eu acho que cálculo, a galera faz isso mesmo, né? Quer que faça só de um jeito. E eu acho muito importante que vocês se toquem que isso é muito ruim, né? Gustavo, pode falar. Oi, Vitor, boa noite. Não é porque o professor em si não sabe fazer de outra maneira? Não é porque o professor o quê? Não sabe fazer de outra maneira? Pode ser. Só Eu sabe acho que. aquela? Oi? Ele só sabe aquela maneira? Eu acho que isso pode ser um motivo. Assim, mas não acho que é o único motivo, entendeu? Não seria o único, então. Hã? Não seria o único motivo. Eu acho que não. Mas olha só, vamos pegar essa fala do Gustavo que é importante. Quando o professor não sabe de outra maneira, ele tem que parar, olhar para a produção do aluno, olhar para o que o aluno fez e tentar entender o que o aluno fez, entendeu? Certo? Porque muitas vezes ele vai conseguir aprender alguma coisa, né? Assim. Então, isso acontece, né? Às vezes o aluno. A gente elabora uma questão esperando que o aluno responda de uma forma e o aluno responda de outra, que é até mais fácil, digamos assim, do que a que você tinha pensado. Beleza? Então, quando isso acontece do professor não saber de outra maneira, ele tem que olhar a produção do aluno e tentar aprender com a produção do aluno, né? Assim. Isso tem muito a ver, né? Essa discussão é muito importante com o lugar do erro, né? Como a gente lida com o erro, né?
ou com algo que diverge daquilo que é esperado, que nem é legal a gente chamar de erro, certo? Então, o objetivo da opção A do trabalho 1 é justamente a gente desenvolver o seguinte postura como professor. Ao olhar para o que o aluno produz, né, em vez de comparar aquilo com algo que a gente espera, né, a gente tem que tentar entrar na lógica do aluno. Beleza, Gustavo? Ficou claro? Ficou assim, Vitor. Obrigado. Tá. Mas aí eu acho, não sei o que vocês acham, alguém quer dar um depoimento também. Eu acho que esse não é o único motivo. Infelizmente, matemática é uma disciplina que tem muito essa questão de poder ligada, né, com a matemática, que ela é uma disciplina que muitas vezes se coloca num lugar de superioridade dentro da escola, como uma disciplina mais, que é algo que a gente tem que desconstruir também, tá? Então, muitas vezes, o professor, não é nem que ele não saiba, mas ele faz isso para se colocar numa posição de poder, né? Para meio que oprimir mesmo o aluno, às vezes, de propósito. Então, isso é uma postura que a gente tem que ficar atento para nunca fazer isso. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Estão identificando isso? Alguém tem alguma lembrança assim? Karen quer falar alguma coisa? Porque eu acho que aí quem é formado em pedagogia é mais preparado para lidar com o erro do que quem é formado em matemática. É porque, assim, às vezes não é nem uma questão de estar errado, é da gente entender em qual momento do processo também o aluno está. Por exemplo, se for uma questão que envolve o algoritmo da divisão, que teoricamente a criança teria que usar o algoritmo da divisão. Já estou esperando que ela faça isso. E aí a criança, em vez de usar o algoritmo da divisão, ela resolve a questão por subtrações sucessivas, por exemplo. Uhum. E aí o que a gente tem que tentar entender? Se a criança utilizou as subtrações sucessivas, né? Ela pode ter chegado na resposta que os outros alunos chegaram, né? A gente precisa entender se ela utilizou aquela estratégia porque era só mais uma estratégia, ou se ela utilizou aquela estratégia porque ela não tá entendendo o algoritmo da divisão ainda e está utilizando aquela. E ok, se ela souber usar as duas e quiser escolher uma das duas. Mas então, assim, a gente olhar para esse registro que o aluno está fazendo e ver como a gente pode intervir, né? Se precisa, né? Porque, como eu falei, se a criança sabe usar as duas, ok, acho que ela pode optar, né? Então, a gente vê onde que a gente intervém, se é necessário, e dialogar com o aluno mesmo, e perguntar, né, o porquê que ele resolveu daquela forma. Acho que esse é o momento da conversa, né? Nos anos iniciais, acho que a gente acaba fazendo isso muito, porque nem sempre as resoluções vêm na linguagem matemática, né? Muitas vezes as crianças fazem registros através de desenhos ou escrevem as respostas em texto, né? É muito comum as crianças registrarem um texto para dar resposta. Então, às vezes a gente precisa realmente chamar a criança e falar: vem cá, explica o que você pensou. E aí é isso. Entrar na lógica da criança, né, Vitor? E às vezes nos anos iniciais a gente quer ensinar a criança a escrever na anotação matemática, mas para fazer isso a gente não pode desqualificar a maneira que a criança tem de se expressar, entendeu? Porque, como eu falei, isso é o contrário do que a gente quer ser como professor, do que deve ser um professor, digamos assim. E mesmo no Fundamental 2 acontece isso. Então esse lugar do erro é muito importante para quem vai ser professor. Beleza? E como eu falei, respondendo ao Gustavo, muito às vezes é porque a pessoa não sabe, mas às vezes é porque a pessoa quer manter uma certa relação de poder entre professor e aluno. Então ela usa isso como se fosse para controlar a turma. Beleza? Fala. Isso acontece muito em sistema de equação. Eu reparo que alguns alunos, eles têm facilidade em alguns. Mas determinadas provas que eu já vi, o professor ele pede que o aluno faça daquela seguinte maneira. Uhum. A ideia é que ele saiba o resultado, mas força o aluno a fazer daquela maneira. Sim, exatamente. O aluno ele tem mais facilidade, às vezes, no método da adição, ou tem mais
facilidade no método da substituição ou comparação, eu acho que a ideia é chegar ao resultado. Isso. Conhecer os métodos, mas fazer da forma que ele acha mais conveniente. Exatamente, perfeito esse exemplo. Inclusive, eu sou até contra dar nomes a esses métodos. Sim. Né? Eu acho a coisa de dar nome em matemática, isso é muito banalizado, digamos assim, na educação básica. Você fica dando nome às coisas, tipo fração imprópria, umas coisas assim. Eu acho que isso não agrega nada à aprendizagem, isso só dá uma impressão de que aquele conteúdo é mais complicado do que ele é, entendeu? Digamos assim. Então, às vezes, a gente dá nomes diferentes para coisas que são a mesma coisa. Esse exemplo que o Gustavo falou é isso. Resolver um sistema é usar estratégias para chegar ao resultado, ponto. Entendeu? Beleza, pessoal? Mais alguém? Eu tive uma experiência interessante, velho. Eu cheguei a dar aula para um rapaz do 7º ano, em que eu ensinei para ele de jeito mais fácil, né? De resolver faturação, MDC. E pouco tempo depois, quando chegou os resultados, ele me contou que a professora chamou a atenção dele pelo método que ele tinha utilizado. Porque você estava dando aula particular, no caso. Isso. A professora não gostou, então, né? Não gostou do Pois método que ele é. utilizou. Falou que era para ele ter utilizado o que foi ensinado. Uhum. Exatamente, é bem isso, Matheus. Então, o nosso objetivo não é que ele só saiba resolver uma coisa por um método, né? O objetivo é que ele entenda as coisas que estão ali, né? Alguém tem alguma lembrança disso como aluno? Porque eu tenho uma lembrança de que uma vez eu estava no 7º ano e a professora estava ensinando equações, a resolver equações. Assim, o começo de equações de álgebra, né? Enfim. E aí eu resolvi uma equação e eu dei a resposta assim: x igual a 2. Eu escrevi isso na resposta. Não, x igual a 2 não. Eu escrevi assim: 2 igual a x. E aí a professora deu 0. Porque ela queria que escrevesse x igual a 2. Isso para mim, eu chorei, foi muito traumático isso. Mas reparem nesse exemplo. A criança, nesse momento, está começando a entender, se apropriar do que é uma simbologia algébrica, certo? Então, a criança chega nesse resultado, a criança, no caso, fui eu, né? Mas poderia ser, enfim, a criança chega nesse resultado a partir de apropriações que ela está construindo naquele momento. Então, o nosso objetivo ali é que a criança adquira segurança nesses procedimentos. E quando o professor faz isso, ele destrói essa segurança. Né? Por isso que eu estou falando, é ao contrário do que a gente deveria fazer. Tá beleza, pessoal? Algum comentário sobre isso? Certo? Então, vamos aproveitar e falar um pouco de divisão antes de fazer novos exercícios. Deixa eu dar uma adiantada aqui rapidinho. Esse é aquela... Eita, calma. Pronto. Então aqui, ó, eu tô, como a Karen falou de subtrações sucessivas, né? Eu estou colocando aqui um algoritmo da divisão, certo? Beleza? Esse algoritmo da divisão aqui é um algoritmo padronizado, da maneira que a gente faz. Muitas vezes a gente não exprime, né, assim, não registra essas subtrações, esse menos 4,2 que estava aqui, mas a gente chama de esse algoritmo por ordens, porque a gente vai fazendo ordem por ordem, né? Beleza? Então a gente vai dividindo ordem por ordem. Tranquilo?
Uma outra estratégia possível para fazer essa operação é exemplificada dessa forma aí. É o que a gente chama, às vezes, de um algoritmo por estimativas, tá certo? Beleza? Então, todo mundo está entendendo esse algoritmo aí ou não? O que o aluno fez ali quando ele botou aquele 500? E tinha obrigatoriamente que ser 500? Poderia ser outro número? Poderia, ele simplesmente chutou, né? Beleza? Né? Então ele foi simplesmente ele jogou ali o 500, como ele poderia ter colocado 400. Então ele está dividindo por subtrações sucessivas, ele está dividindo o número por partes, né? Ele divide um pedaço, depois divide outro pedaço e assim por diante. Beleza? Certo? Então, nesse momento em particular, quando a gente está ensinando divisão, muitas vezes a professora ou o professor ela apresenta direto esse método por ordens pronto. Quando a gente faz isso, a gente não dá oportunidade para a criança explorar e se apropriar da operação de divisão, tá certo? Então, ele pode simplesmente decorar os passos sem saber nada, sem entender nada do que está acontecendo. Então, muitas vezes uma criança que faz daquele jeito por estimativas, né, ele está entendendo melhor do que ele pode estar entendendo melhor do que quem faz do outro jeito, embora seja uma estratégia que é mais longa, né? Mas ele pode estar entendendo melhor, né? E não é incomum o professor dar errado por estimativas e dar certo no por ordem. E eles estão absolutamente certos, todos os dois. Tá legal? Inclusive, quando a gente faz divisão no nosso dia a dia, quando vai dividir a conta do bar, por exemplo, a gente não faz, a gente faz por estimativa, né? A gente vai chutando o valor e vai dividindo, né? E, no entanto, na escola, muitas vezes a gente desqualifica. Beleza, pessoal? Então, esse é o objetivo. Eu só colei e copiei aqui para a gente... só para visualizar, esse é o objetivo daquele trabalho 1, né? Então aí a gente tem várias estratégias para fazer várias operações e algumas estão certas, mas diferente do padrão, mas estão absolutamente certas, e algumas estão, entre aspas, erradas. Mas mesmo naquelas que estão erradas, o exercício a gente olhar para o que o aluno está produzindo e tentar entender o que aquela produção nos diz sobre a maneira como aquele aluno está pensando, um pouco no sentido que a Karen explicou, comentou agora há pouco, tá? Então, nesse trabalho, eu pedi para vocês escolherem 5, não foi? Dentre, tem muitas aí, escolher 5 e comentar. Essa escolha ela também será avaliada, tá? Quando a gente corrigir o trabalho de vocês. Porque vocês têm que escolher 5 que sejam interessantes para discutir. Se vocês escolherem 5 e todas forem padronizadas e vocês escreverem no trabalho, tá certo, ponto, a gente não vai curtir o trabalho de vocês, beleza? Então, essa escolha das 5 que vocês vão colocar aqui, ela também faz parte da avaliação do trabalho. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Sim, professor, mas seria 5 de cada uma das... Não, 5 no total. Ah, tá. Pode ser uma de cada conta, sendo 5 contas. Isso, exatamente. Beleza, obrigado. Eu não me lembro, na verdade, se foi 5 mesmo. Acho que foi, né? Foram 5. Foi 5. Isso, exatamente. Beleza. Então, eu quero que vocês escolham exemplos que sejam interessantes para discutir. Tá legal? Pode, tipo assim, pegar um mais padronizado e um menos padronizado, mas vocês vão escolher 5 que sejam que não tenham nada para dizer, tá?
Beleza? Então, nesse espírito de sair daquela posição que a gente tem como professor de matemática de simplesmente estar certo ou errado. Em tudo. E pronto. Tranquilo? E como eu disse agora há pouco, eu sei que isso acontece inclusive aqui na graduação, né? Tá legal? Mais alguma coisa que vocês queiram dizer sobre isso? Certo, então deixa eu voltar aqui. Espera aí. Nessas contas aqui. Então, agora, que tal? Aí a gente tem soma, subtração e produto. Que tal agora a gente fazer uma divisão em outra base? Vamos? Então projeta aí, Karen, por favor. Pronto, agora quem quer sugerir uma base e os números para a gente dividir? Qual é a base? Base 5. Então agora um dividendo e um divisor. Quem quer falar? 2, 4, 1. Escreve aí. Dividido por quanto? Fala aí. Três, 2. Beleza. Bota aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é 3, 2 é quanto? Esse 3, 2 não é 32. Esse 3, 2 é o quê? Na verdade, esse aí vai ser meio sem graça que a gente vai fazer numa tacada só. Vamos pegar isso. Esse 3, 2. Exatamente, é 17. Mas vamos botar um menor, porque o 3, 2 a gente não vai ter que abaixar nada, porque bota 1, 2, sei lá, algo assim, que vai ser... Pronto, então agora esse 1, 2 é o quê? Isso aí, 17 não é um número legal. Exatamente. Então, esse 1, 2 é 7, beleza? Então, vamos fazer essa divisão como a gente faz a divisão... Agora, o número que não é legal é PL. PL é qual é o número do partido? PL, não sei. Depois eu vou ver. O próximo número não legal. Mas olha só. Vamos fazer essa conta como a gente faz normalmente, tá? Beleza? Então, põe o negocinho ali, tipo, isso aí, justamente. Não sei o nome disso. Então, 2, 4 na base 5 é o quê? Isso, também ficou, porque ficou múltiplo, né, sem querer. Muda, ele põe 2, base 5, né? Põe 2, 3, pronto. Isso. 2, 3, só para ficar mais emocionante. Então, 2, 3 na base 5 é quanto? 13, que é um número legal, certo?
Então, esse 2, 3 dividido por 1, 2 é 13 dividido por 7. Concorda? Beleza? 13 dividido por 7 a gente vai colocar quanto ali? 1. E sobra quanto? 13 para 7 sobra quanto? 6, mas a gente não vai escrever 6 ali. Vai escrever quanto? Esse 6 na base de 5 é o quê? 1, 1, exatamente. Agora a gente abaixa o 1 ali. Isso, agora eu vou ter esse 1, 1, 1. Beleza, se alguém se perdeu, fala, tá, gente? Osmar, tá na boa? Fala, Caio. Tá, vamos voltar ao início. Apaga esse 1, 1 aí de baixo. Vamos fazer de novo. Esse 1, 1, isso. Pronto. Olha só. Tá. É mentira isso, né? Olha só, pessoal. Vamos lá. Caio, lembrando que a gente está operando na base 5, tá certo? Beleza? Então, esse 1, 2 não é 12. Esse 1, 2 é 7. Alguma dúvida nisso, Caio? Beleza? Tá. E o 2, 3 é 13. Caio, tá de boa isso? Tá? Então, quando eu estou fazendo aquele 2, 3 dividido por 1, 2, eu estou fazendo 13 dividido por 7. Tá? 13 dividido por 7 dá 1 e sobra 6. Beleza? Então, esse 1 ali é o quociente da divisão de 13 por 7. Tá legal? Tá? Então, eu botei ali o quociente. O que eu vou botar do outro lado? O resto. O resto é quanto? 6. Só que 6 na base 5, eu não escrevo 6, eu escrevo 1, 1. Então, escreve aí, Karen, por favor. Caio, beleza? E lembrando, assim como nas outras contas que a gente fez, tudo funciona na lógica do agrupamento. Então, por isso que eu tenho que botar as coisas embaixo das outras certinho. Tranquilo? Porque, na verdade, esse 2, 3 que a gente dividiu, na verdade, não é 2, 3 unidades, é 2, 3 grupos de 5. Então, por isso que aquele 1 que está ali no quociente, ele não é uma unidade, ele é um grupo de 5. Porque a gente está dividindo 2, 3 grupos de 5 por 1, 2. O resultado é um grupo de 5, o quociente. Beleza? Tá tranquilo? Caio. Pronto. Então agora a gente continua. Agora a gente coloca o 1 ali. Agora a gente tem esse 1, 1, 1. Quanto é esse 1, 1, 1 na base 5? Ele é 1 mais 5 mais 25. Isso, pronto. Exatamente. Certo, pessoal? Alguma dúvida ali que o Osmar respondeu? Tá legal? Então agora eu tenho 31 dividido por 7. Dá 4, não é isso? E sobra
Não, 42 o quê, Luiz? Isso. Pronto, aí agora acabou. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Eu entendi, professor. Só tenho uma dúvida assim. Sim. Vamos supor, cenário imaginário, né? Mas assim, vamos supor que a gente aplica isso daí em sala de aula, educação básica. E aí vem aquela típica pergunta, né? Ah, professora, para que eu vou usar isso? E aí, qual seria a justificativa, assim? Porque eu não tenho ideia do que eu responderia. Tá, mas olha só. Antes disso, Duda, só ao fazer isso aqui, eu não tô sugerindo que vocês façam isso, entendeu? Não, eu sei, só tô... Não, mas ficou claro isso. Uhum. Isso aqui é pra gente fazer esse exercício mesmo de sair da zona de conforto. Não, sim, com certeza. Mas essa pergunta é boa também, porque eu não sei a resposta, tá? Olha, se eu Mas fosse fazer. Pode falar, Vitor. Não, eu ia falar que eu não sei a resposta porque depende muito do contexto que você vai fazer, não tem uma resposta absoluta. Mas eu acho que para pensar em como responder, a gente tem que tentar sair daquela lógica que tudo que a gente faz serve em alguma coisa na vida prática da pessoa, entendeu, Duda? Porque Não, fala aí, Karen, depois eu continuo. Não, porque assim, seria uma forma, por exemplo, eu faria talvez numa brincadeira mesmo, um desafio em grupo, alguma coisa assim, para um entendimento, para uma contextualização ali a respeito do valor posicional, né? E o valor né, que a gente utiliza como base 10 e para a gente pensar que naquela posição poderia não estar valendo 10. Então, seria mesmo um movimento de reflexão sobre o sistema de numeração. Isso. Para entender entendi. melhor da mesma. Oi? Não, entendi. Era mais para meio que não forçar, né? Estimular o aluno a se desafiar em relação à matemática, ao aprendizagem. Isso. Não necessariamente como um conteúdo ali, eu acho que é mais para reflexão mesmo. Uhum. Então, porque eu acho que a gente tem que sair dessa lógica utilitarista, entendeu, Duda? De que tudo tem que servir, porque senão a gente produz um ensino de matemática que é muito aprisionante, né? Mesmo porque essa coisa de tem que ser aplicado no dia a dia. Isso pode facilmente, falando de uma maneira assim bem claramente, levar uma educação para pobre e uma educação para rico. Entendeu o que eu quero dizer? Porque tudo tem que ser aplicado no dia a dia. A gente quer que as pessoas problematizem o seu dia a dia, não que elas fiquem só dentro do seu dia a dia, entendeu? Não, é total, sim. Porque essa forma de pensar pode levar a gente a uma visão que é assim, essa pessoa aqui ela não vai ser nada na vida mesmo, então vou ensinar só o básico, entendeu o que eu quero dizer? Sim. Limitar, né? Limitar Exatamente. o aluno, não precisa. Exatamente, a gente quer que ele extrapole as coisas mesmo, entendeu? Isso não quer dizer que a gente tem que dar uma matemática que faça sentido para o aluno. Então, isso aqui pode ser uma forma de dar sentido para aquilo que ele está fazendo, entendeu? Beleza, Duda? Beleza, obrigada, gente. Ó, o que o Osmar colocou ali. Mas beleza, pessoal? Estão entendendo o que eu quero dizer? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Posso continuar? Vou tirar então, tá? Tá, vou voltar para cá. Ai, não quer voltar. Peraí. Pronto. Olha só, então aí tem mais alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Beleza? Então, algumas outras contas em outras bases. Se vocês quiserem brincar com isso, vocês podem inventar contas também, igual a gente está fazendo aqui. E tem um exercício ali que é com uma conta no sistema Maia, tá legal?
A conta no sistema Maia é a mesma lógica que a gente está fazendo, que é na base 20, tá? Então é a mesma ideia, tranquilo? Só que a gente usa outros símbolos para representar os algarismos. Beleza? Então isso aí depois eu quero que vocês deem uma olhada. Tranquilo, pessoal? Isso aí é tipo para casa. E agora aqui, a gente vai chegar naquela pergunta que o Pedro fez agora há pouco, tá? Que é o seguinte: como a gente representa, né? Como é que ficam os critérios de divisibilidade em outra base, tá? Então, na verdade, antes de fazer esses exercícios aí, vou fazer outras perguntas. Deixa eu ver. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui no chat, tá? O número que eu vou escrever aí. Esse número 37, na base 9, esse número é par ou ímpar? O que vocês acham? Felipe respondeu rapidão. Isso, par. Mas porque vocês converteram para a base 10, né? Sim, mas é isso mesmo que era para fazer, tá? Beleza, pessoal? Alguém não entendeu? Por que 37 na base 9 é um número par? Tá? Então, olha só. Isso nos diz uma reflexão inicial que é o seguinte: como é que a gente identifica um número par na base 10? A gente olha para o algarismo das unidades. Tá legal? E se o algarismo da unidade é par, então o número é par. Tá beleza isso? Certo? Mas esse exemplo aí nos diz que isso não vale em qualquer base. Tá legal? Beleza? Então, repara só, a primeira coisa que é importante prestar atenção. A classificar o número, dizer que ele é par ou que ele não é par, não é uma coisa que depende da base, tá? Porque quando a gente muda de base, a gente muda o numeral, que é a representação. Mas a gente não muda a quantidade, tá certo? Então, o número ser par ou não ser par é ser múltiplo de 2 ou não, tá? Então, isso é uma coisa que depende da quantidade, beleza? E não da representação. Tranquilo? Tá? Então, aquele número 37, ele não é 37, beleza? Ele é uma determinada quantidade. Então, quando eu pergunto se aquilo vai ser par ou não, isso independe da base na qual ele está escrito. Tá? Alguma dúvida com relação a isso? Beleza, pessoal? Tá? Então, essa identificação que essa forma de identificar que se um número é par ou não na base 10, não é a definição de paridade, tá? Isso é o que a gente chama de um critério de divisibilidade. É o critério de divisibilidade mais elementar que tem. Beleza? Tá tranquilo isso? Certo? Agora, então, esse exemplo aí que vocês já responderam, eles nos diz o seguinte: esse critério de divisibilidade não funciona na base 9. Esse critério de paridade, né? Esse critério para identificar que o número é par, tá certo?
Então, a pergunta que eu quero que vocês pensem agora, que o Pedro já botou 2 olhinhos ali, é a seguinte: existe alguma forma de identificar só batendo o olho assim, sem fazer a conta que um número é par, na base 9? Quem gostaria de arriscar uma resposta? E aí, pessoal? Se eu tivesse, em vez do número 37, se eu tivesse um número com 2 algarismos, AB na base 9, certo? Beleza? Esse AB aí não é uma multiplicação não, tá? São 2 algarismos. Tranquilo? Alguém saberia pensar um critério para dizer quando esse AB... Então, Luísa, se B for ímpar, o que vai acontecer? Se B for ímpar, o número é par. Pedro falou uma parada ali. Mas calma, Pedro, rapidinho. Luísa, você consegue abrir o microfone? Oi. Fala. Não, Não, depois eu pensei que talvez não, mas a minha primeira ideia foi... se era de combinar, mais ou menos assim, como 9 seria uma base ímpar, eu fiquei tipo, se o último algarismo for ímpar, aí vai dar par também, mas agora, pensando um pouquinho mais, não tem mais tanta certeza, depois do que o Pedro falou. Isso, mas é por aí, Luísa, assim, o pensamento, assim. Mas acontece o seguinte, se o B for ímpar, vai depender do A, entendeu? Beleza? No caso, aquele número 37 era par, porque tanto o A como o B são ímpares, entendeu? Então, preste atenção, o que é esse 37? É 3 vezes 9 mais 7, concorda? Beleza? Então, por isso o número é ímpar, porque eu estou somando dois números ímpares, Luísa, reparou? Beleza? Agora, se em vez de 37 fosse 47... Desculpe, por isso o número é ímpar, não, falei errado. Por isso o número é par. Eu falei trocado agora há pouco. Calma, Osmar, rapidinho. Repara só, deixa eu só repetir o que eu falei errado. O 37, por que ele é par? Porque eu estou somando dois números ímpares. Beleza? Tranquilo? Tá? Agora, se fosse 47 na base 9, repara, o algarismo pegando a sugestão da Luísa, tá? O algarismo das unidades também é ímpar, concorda? Beleza? Tá? Só que agora eu tenho 4 vezes 9 mais 7. Então, esse número 47 na base 9 é par ou ímpar? Pessoal, respondam aí. É ímpar. Porque o algarismo das novenas é par. Então, agora eu estou somando um número par com um número ímpar. Entendeu, Luísa? Beleza? Então, mas pegando... Por isso que eu falei, o caminho que a Luísa sugeriu é por aí. Porque eu tenho que olhar para para relacionar o divisor que eu estou pensando, que no caso é 2, e a base. Entendeu?
O raciocínio da Luísa foi por aí. Beleza, Luísa? Então o caminho é esse. Agora, Pedro, você consegue falar o que você escreveu lá e como você chegou a essa conclusão? Então, eu peguei outro exemplo. Se eu já tinha calculado com 37, eu peguei outro exemplo também, só para testar. E eu pensei que se a soma dos algarismos for par, então o número também é par. E se for ímpar, o número também é ímpar. Isso, mas você pensou isso com base nos exemplos. É. Tá, o que vocês acham, pessoal, da proposta do Pedro? Repara que com esses 2 exemplos que a gente viu aí, deu certo. Beleza? Todo mundo entendeu o que o Pedro falou? Sim, professor. Com esses 2 exemplos aí que a gente viu, o 4,7 e o 3,7, deu certo, tá? Será que isso vai dar certo sempre com qualquer exemplo? Alguém gostaria de... Matheus falou que sim. Quer falar por que você acha que sim? Ah, tá, beleza. Pedro, você saberia, assim, pensar num caminho para demonstrar isso que você falou? Quer dizer, caso isso valha sempre ou não? Tá. Bom, essa conjectura que o Pedro fez, lembrando, o que ele falou? Ele falou que para verificar se um número é ímpar na base 9, você tem que somar os algarismos. Tá certo, Pedro? Isso lembra vocês alguma coisa na base 10? Beleza? Essa coisa de somar os algarismos, isso lembra o que para vocês na base 10? Para mim é divisão por 3, né? Justamente, a divisão por 3. Então, será que é coincidência isso? Isso tudo que a gente está falando? Então, e a de 9, justamente, muito bom, Luísa, que a Luísa colocou, o critério de divisibilidade por 3 e por 9, que são critérios que a gente normalmente aprende na educação básica. Tá legal? Beleza? Então, vocês lembram de ter aprendido isso na educação básica, né? Que para ver se o número é divisível ou não por 3, você soma os algarismos. Todo mundo lembra de ter aprendido isso? Agora, vocês lembram de ter visto uma justificativa para isso na educação básica? Ninguém lembra de ter visto uma justificativa para isso na educação básica? Tá. Então eu vou colocar aqui no chat. Olha só. Vamos pegar um número na base 10 mesmo, tá? Eu vou demonstrar quer dizer, já vou demonstrar. Vou pegar um número aqui ABC, tá? Faz de conta que isso aí é um número, esse ABC não é A vezes B vezes C, não, tá? São os algarismos. Tranquilo? ABC escrito na base 10. Certo? Agora, o que significa ABC escrito na base 10? Significa... Tá dando para acompanhar aqui no chat ou vocês preferem que eu peça para a Karen projetar ali a parada? Hein, pessoal?
Beleza, então olha só. Esse número ABC, ó, esse número, acho que é tranquilo porque não é muito longo não. Esse número ABC que eu escrevi ali em cima, o que que ele é? Ele é 10A, na verdade isso aí eu posso até projetar no Word mesmo. Ele é 10A mais 100B mais C, concorda? Tá beleza? Certo? Agora, o número 100 eu posso escrever como 99 mais 1 vezes A mais 9 mais 1 vezes B mais C. Tranquilo? Tá? Então, por que que isso acontece? Porque, na verdade, o 100 e o 10, quando eu divido por 3, eles deixam o resto 1. Tá certo? Beleza? Então, isso aí que acabou de aparecer aí embaixo, eu posso escrever assim, eu posso reescrever assim, ó. 99A mais 9B mais... Tá certo? Beleza, pessoal? Tá? Então, olha só. Eu escrevi o número ABC daquela forma ali. Então, aquele pedaço 99A mais 9B, ele certamente é múltiplo de 3. Então, aquele pedaço ali morreu, aquele pedaço já é múltiplo de 3. Então, para eu verificar se o número é ou não múltiplo de 3, basta eu olhar para o A mais B mais C. Alguma dúvida? Fez sentido isso? Tá, e eu fiz com 3 algarismos, mas isso aí poderia ser feito com uma quantidade qualquer de algarismos, porque qualquer potência de 10, quando eu dividir, por 3, vai deixar resto 1. Tranquilo? Porque qualquer potência de 10 vai ser 9, 9, 9, 9 mais 1. Então, sempre deixa resto 1 na divisão por 3. Beleza? Então, o que causa esse critério de divisibilidade, reparem só que esse é o pulo do gato agora que eu vou falar, tá? O que justifica esse critério de divisibilidade é, na base 10, a base, que no caso é 10, deixa resto 1 na divisão por 3. Concordam? Beleza? Então, a mesma coisa vai valer, então isso significa que a proposta do Pedro está certa. Porque a mesma coisa vai valer na base 9, só que com o 2. Beleza? Entenderam o que eu falei? Porque se eu for para a base 9, 9 dividido por 2 deixa resto 1. Então, a mesma conta que eu fiz aí vai valer com o 2. Tá? Assim como na base 10, 10 dividido por 3 deixa resto 1. Então, isso aí, ó... Espera aí. É esse exercício aqui, que é a generalização daquele critério de divisibilidade da base 3. Tá? Então, na base 3, até a Luísa colocou aí, na base 3, quais são os números para os quais esse critério de somar os algarismos funciona? O 3 e o 9. Tranquilo? Certo? O que o 3 e o 9 têm em comum na base 10? É que 10 dividido por 3 e 10 dividido por 9 deixa resto 1. Tá legal? Então, leiam, por favor,
esse item B desse exercício aqui. Vejam se faz sentido. Eu tenho um número P pertencente a N que deixa resto 1 na divisão por beta. Tá legal? Esse beta é a base. Então, por exemplo, se eu pegar beta igual a 10, quais são os números que deixam resto 1 na divisão por P? Eu posso botar P igual a 3 ou P igual a 9. Concordam? Eu posso colocar 3 ou 9 no lugar de P. Tá? Então, na base 10, para o número 3 ou para o número 9, vale esse critério de divisibilidade aqui. Tá legal? Esse símbolo aqui, né, P divide A, significa A é divisível por P. Então, o que está escrito aqui embaixo é que A é divisível por P se e somente se o somatório dos algarismos de A é divisível por P. Beleza? Alguém se perdeu no que eu falei? E aí, pessoal, mais alguém? Certo. Tá legal? Então, esse exercício aí é generalizar essa ideia, mas é basicamente fazer pelo caminho que eu fiz aí no chat. Tá legal? E a ideia é o seguinte, se beta dividido por P deixa resto 1, então qualquer potência de beta, quando dividido por P, deixa resto 1 também. A gente pode pensar isso, por exemplo, por aquele binômio de Newton, né, que a gente decompõe uma soma. Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido isso ou querem que eu escreva? Então, tranquilo. Vitor, Fala. nem sei se você lembra, quando começou lá a turma de análise, eu fiz esses exercícios. Eu te mandei. Não sei se você tem ainda, se quiser eu te mando de novo, para até depois, se você quiser jogar lá no Classroom e tal, para a turma. Ah, sim, quero que você mande de novo. Posso jogar sim. Pessoal, mas deu para acompanhar o que eu estou falando? Se vocês quiserem, eu posso escrever aqui, tá? Então, se não precisa, acho que a gente pode ficar por aqui, por hoje, que já está chegando ao final do tempo. Mas se vocês quiserem que escreva, sem problema, tá? Eu posso escrever. Senão o Felipe vai mandar, eu vou dar uma olhada e vou colocar lá também. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, valeu. Então, boa noite e até semana que vem. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite, Karen. Boa noite, gente. Alô, tchau. Valeu, tchau, gente. Boa noite, pessoal. Bom fim de semana. Boa noite, pessoal. Até a próxima.